investimento, dá pra fazer análise de predição de um monte de coisa, plano estratégico. Cara, a IA veio pra gerar, quando todo mundo fica assim, nossa, vai matar muitos empregos. Eu sempre fico pensando, dá pra resolver tanto problema legal e ganhar tanto dinheiro com isso que vai compensar. Assim, a balança vai ser boa, você só tem que estar preparado pra isso. Igual o Grok do X, não sei se vocês já usaram. Cara, é animal também. Por quê? Porque ele acaba usando, e ela é a mais legal para assuntos quentes. Porque como ela pega tudo que tá rolando no Twitter, É Twitter, né? É assim, no Twitter, ali em real time, então para coisas quentes, ela é muito legal, assim, para pegar sentimento que tá acontecendo, me falar da notícia, o que tá pegando, um resumo, o que tá falando, o programa tá sendo bom ou não. Maneiro. É muito legal. A Grok é muito boa. Nunca usei o Grok. E você pergunta, o cara põe um tweet, já usou isso? Você pergunta, Grok, explica pra mim. É, exato. Aí ele explica pra você. Grok, isso aí é verdade? É muito legal. Eu já vi ele gongando o Elon Musk, falando que, pô, o Elon Musk fala umas merdas. Mas fala. Mas isso é legal, porque se ele pegasse e enaltecesse, a gente não ia confiar. Exatamente. Isso é legal. Não, e você conversa com ele como se fosse o Elon Musk. Já viu isso aí? É legal. É que você tem um modo lá, não é insano, é tipo um modo divertido, sabe? Que ele xinga, ele pede o filtro. Que também é uma outra coisa legal, que assim, tem muita IA hoje que ela é muito politicamente correta. Se você vai lá no Gemini do Google e pede pra um certo tipo de piada ou pede pra fazer, não faz. O Grok faz. Você chega lá, aqui foi até um comediante, eu dei risada pra caramba. É que você libera isso, né? Você libera esse filtro. Você libera o filtro e vai acabou. embora. Então daí lá no Google mesmo, era um comediante que falava assim, me dê uma piada de gordo, não sei o que, tal. Cara, e ele tentava e não conseguia de jeito nenhum. Ele foi lá no Grok, tirou o filtro e colocou, viu um monte de piada de gordo. Assim, então tem algumas coisas que as IAs também têm suas peculiaridades e seus sentimentos. Outra coisa que eu gosto de fazer é fazer a mesma pergunta para todas elas. Isso aí é legal demais. Isso é muito legal, para você entender padrão e profundidade. Eu e o Kenan, fazer uma propaganda aqui, nós escrevemos um artigo, que nós criamos um benchmark chamado Palmeiras. Só que a gente pegou P-A-L, aí é P-A-L-L-M, entendeu? Porque a gente dá sempre a mesma pergunta. O Palmeiras tem mundial? Você coloca a mesma pergunta pra todas, cara. Você vai ver como que elas respondem de forma totalmente diferente, cara. Isso é muito legal. Uma é mais direta, uma é mais zoeira, uma é mais enrolada, e aí vai. E daí quando você liga ainda lá o Deep, o Deep Think, que a pesquisa profunda fica mais legal ainda. Então, é divertido, cara. Quem gosta de tecnologia tem que fazer essas brincadeiras. Eu fico jogando RPG com... Quer dizer, quando eu quando eu viajei, tava no aeroporto lá, não tinha muito o que fazer, a internet meio mais ou menos, eu ficava jogando... Zeldinha? Lembra? Não, cara, olha isso. Você já lembra de uns livros, jogos que tinha, que você jogava com dado e com lápis, que eram do Ian Livingstone e tal? Então, o ChatGPT simula perfeitamente. Só tu fala, faz uma aventura pra mim do Ian Livingstone, usa as mesmas regras, e aí a gente vai desenvolvendo ao longo do... Nossa, eu vou tentar jogar GURPS. Então, eu era viciado em jogar GURPS. Deixa eu te mostrar. Isso aqui é de nerd, tá? Isso aqui é coisa de... Veja, você que tá em casa aí e você não sabe do que a gente tá falando, desse tipo de livro, é coisa de nerd mesmo, pra valer. É coisa antes do RPG. Antes do RPG. Livro-jogo. Cadê? Tem aqui, ó. Aventura estilo Ian Livingstone. Ó. Bom, eu falei. Quero jogar com você. Cria um jogo no estilo Gamebook do Ian Livingstone. Você cria ao longo da progressão do jogo. Cara, muito simples. Só falei que era do Ian Livingstone. Exato. Aí ele já me dá aqui tudo, eu escolho os nomes, e aí o nome, ele rola os dados pra saber o que poder precisa jogar. saber. E aí ele vai no final. Aí ele me dá opções pra eu decidir, e aí eu vou jogando a aventura. No final, quando terminou a aventura, que foi meio curta, assim, mas daí você pode pedir pra ele desenvolver total. mais Ele, tal, inclusive pergunta se gostaria que desenvolvesse mais. Aí eu falei, não, tá tranquilo, agora vamos transformar isso aí numa história. Faz como se fosse um livro. A primeira parte, faz o capítulo 1 como se fosse um livro. Aí ele escreveu como se fosse um livro. E aí eu pedi pra ele depois fazer uma arte pra ele ilustrar o primeiro capítulo. E aí o primeiro capítulo, o cara recebendo um pergaminho? Uma parada pra ele, meio que um chamado. Olha que animal. Pra ele ir pra torre de não sei o quê. Aí eu, tá, legal. Aí agora faz... Em uma imagem só faz aí 4 cenas de coisas que aconteceram. Aí ele fez aqui coisas que aconteceram. Aí eu, tá, e agora estilo quadrinho dos anos 90. Aí, ó, vai demais, cara. E aí eu fui jogando um RPGzinho brincando com ele. E aí fui vendo coisas que dá pra fazer. Mas assim, isso aí, cara. agora eu vou tentar descobrir um jeito de ganhar dinheiro, né? Pelo que você tá falando aí, tá ficando bom nisso. Dá pra fazer. Eu pego coisa da China, por exemplo, tem muita coisa espacial que tem apresentações no Weibo. O Weibo é o Twitter chinês, pra quem não sabe. Os caras pegam e postam só um slide. Pô, eu tava aqui, o cara tirou a foto do slide. Eu pego o slide do ChatGPT, explica em detalhes pra mim. Cara, ele explica perfeitamente, cara. Perfeitamente. Não, isso aqui é o plano da China pra ir pra Marte, para não sei o que, vai usar o foguete e tal, isso aqui foi no congresso tal? Aí foi. Aí ele já vai no Deep Thinking, aí ele já começa a procurar tudo que teve daquele congresso. Aí acabou, cara. Acabou. Não precisa fazer mais nada. Esse daí é um chat GPT bombado. É um plano, eu pago o plano mais caro, bombado. cara. É só isso.
O plano mais básico, ele vai te dar informação, só não vai ser tão profundo e tão precisa e tão rápida também, tá? Que o tempo de processamento, e daí dependendo se a galera estiver gerando muita imagenzinha, demora um pouquinho pra processar mais. Nesse plano, Eu não. tenho Nesse plano, prioridade. a gente sempre tem prioridade. Tá? Mas é que você falou de ganhar dinheiro com AI, hoje tem muita gente ganhando dinheiro. Tem gente vendendo coisas básicas que quando eu olho eu falo assim, meu Deus, não sei se já foi impactado com os anúncios assim, me mande 10 prints do seu perfil, eu vou te ensinar como otimiza e faça crescimento orgânico. A galera pega aquilo, joga no chat GPT com prompt e só devolve uma resposta e a galera tá pagando. Eu quero o resumo de livros de não sei o que lá. Tudo com o chat GPT. Então hoje sim, quem tem um pouquinho mais sagaz e consegue juntar, eu brinco que são as pecinhas de Lego, já dá pra ganhar bastante dinheiro. Tem uma onda muito forte agora de micro SaaS, que, cara, só usando serviços para automação, resposta, atendimento, dá pra fazer análise de predição de um monte de coisa, plano estratégico. Cara, a IA veio pra gerar, quando todo mundo fica assim, nossa, vai matar muitos empregos. Eu sempre fico pensando, dá pra resolver tanto problema legal e ganhar tanto dinheiro com isso que vai compensar. Assim, a balança vai ser boa, você só tem que estar preparado pra isso. Mas se tu for, assim, pra estar preparado pra isso, precisa estar mais à frente, tu precisa estar de olho. De olho, isso, curiosidade. O meu Instagram, cara, tá inundado desse tipo de conteúdo aí, que talvez seja um outro, eu não sei, queria ouvir vocês, veja, a inteligência artificial, do jeito que ela tá, do jeito que a gente tá usando hoje pra criar conteúdo, ela cria um volume muito grande de conteúdo, né? E esse volume muito grande de conteúdo, ele é enviado para as plataformas, que tem que manter esse conteúdo lá e tudo mais. Vocês acham que isso pode ser uma questão para o futuro, servidores e aumento de custo e tudo mais por causa do volume? Porque tem tá, né? Já tá, cara. eu tô acostumado a ver o mesmo post várias vezes. Às vezes não em outra de línguas, mas em geral o mesmo post, sabe? Sim. Muitas vezes. Isso vai acontecer cada vez mais. E daí a gente tem outros problemas, não é só servidor, cara. Tem estudos que falam... Energia pra resfriar. Energia para resfriar. E já falam de aumento de temperatura global por causa do hiperprocessamento, por causa das placas de NVIDIA e a inteligência artificial. É um impacto muito maior do que a gente imagina. Mas o que eu acho sobre geração de conteúdo que a gente precisa começar a tomar cuidado, que de novo, a galera vai começar a perder profundidade. Então se a gente pega hoje... cara, daí isso é super difícil que eu vou falar, mas vamos lá. Tua impressão, as pessoas estão mais inteligentes ou mais burras de 10 anos pra cá? Olha, eu acho que a gente tem menos coisas brilhantes, apesar de ainda ter alguns, não sei, a gente ainda tá fazendo, ainda tem gente indo pro espaço, que a gente perguntava lá outro dia, né? Então assim, mas eu diria que a gente tá menos, eu vou chutar que a gente tá mais burro. Sim, a minha percepção também é. Não é chute não, na verdade tem uns estudos aí falando de QI, de menino e tudo mais. Daí o que vai acontecer com a AI? Eu acho que a gente vai ficar ainda mais, porque ela vai começar a resolver problemas que eram básicos para as pessoas e elas vão começar a ficar cada vez mais acomodadas. A dica que eu posso dar para as pessoas, de novo, é o contrário. Olha a quantidade de informação e possibilidade de acesso e como isso está cada vez mais fácil. Antigamente, para a gente ter acesso de informação do mundo todo, você precisava ter, no começo lá, Barça, depois você tinha que ter Barça, aprender inglês, ter acesso, poder viajar, tudo. Hoje você tem literalmente no seu celular. Se você tiver a curiosidade de perguntar qualquer coisa, você tem resposta instantânea. Não vai ser burro não, cara. Estimula isso, entendeu? Então hoje, eu fiz uma palestra esses dias que eu falo, porque eu chamo de reset do mundo. A IA tá proporcionando pra gente um momento histórico na humanidade que todo mundo tem a mesma base de conhecimento, cara. Todo mundo tem a mesma base de conhecimento. Cabe a mim usar melhor isso. Tanto para os meus negócios, quanto pra minha vida pessoal, quanto pra minha vida profissional. Zerou o game. O que antigamente a gente falava assim, nossa, o Sérgio é tão mais inteligente do que eu. Se eu quiser, hoje eu pego uma inteligência artificial, monto a pauta, vou estudar tudo e consigo, pelo menos não tão profundo, mas em determinados momentos, debater bem melhor com o Sérgio do que antigamente, que demorou quantos anos que o Sérgio tem hoje de vida, entendeu? Muitos mais ainda. Não, mas dá pra você aí vai do interesse da pessoa também, porque ela pode começar no raso ali e pegar um tema e aí se aprofundar mais. E aí vai indo, entendeu? E ele vai se aprofundando cada vez mais naquele tema ali que ela quer. Bom, se a gente for pensar que esses modelos aí, eles têm tudo que a gente quase tudo que a gente produziu de como texto, né? Então, tá produzindo, né? E tá produzindo, está produzindo. Tudo é quase real time, cara. Mas ele realmente não, assim, por enquanto, a gente não consegue reproduzir a experiência de vida das pessoas. Então a gente tem ali o conhecimento, mas a forma de pensar não, o que faz com que a gente tenha, são produções competentes, são coisas que funcionam, tem as informações necessárias e importantes, mas elas são sem alma, de certa forma. Sim. Né? São... Agora eu vou te deixar Mas maluco. aí você põe, Então você põe o seu tom. Isso, olha como é maluco. Vai. Se você pega agora seu chat GPT e você pegar qualquer tipo de problema, e daí pra não ter que escrever que dá um baita trabalho, sabe quando você ativa o live? Você chega pra ele e fala assim, chat GPT, eu quero te explicar um problema como eu resolveria.
E você explica ou dá a sua opinião para ele. E depois você pede para ele resolver esse problema da mesma forma que você resolveria. Ele vai começar a treinar. A chance de ter um padrão da forma que você resolve seus problemas é muito grande. E ele entende e começa a repetir esse padrão. Então, brincadeira legal que eu faço com o ChatGPT. Pego um relatório, geralmente de empresa, análise gráfica, resultado financeiro e não sei o quê, e eu falo para ele, né, naquela instância fechada que eu tenho. Recebi esse documento. Antes de eu perguntar para ele, o meu entendimento sobre isso é isso. No slide tal, eu avaliei desse jeito o número. O meu ponto de vista é XPTO. Eu gostaria de tomar essas ações, tal. Esse é o modelo que eu li esse documento. Você concorda? Sim ou não? Aprende a forma que eu leio. Ele me dá a opinião dele. Você começa a debater. Daí você pega e traz o mesmo problema que eu tentei solucionar lá. Se você fosse o Breno, qual seria a sua opinião sobre esse problema? Essa troca que a gente teve, o que eu dei de input, ele já me apresenta outras soluções. É muito maluco, cara. Então, quando a gente fala de alma, sentimento que a gente sente na pele, jamais vai ser substituído. Mas a forma de você pensar, a forma de raciocinar, os grandes pensadores que o mundo teve já, a IA consegue dar uma simulada. É simulação. Sabe igual você coloca 3D? Tô simulando. É uma simulação. Uma simulação muito boa. Muito boa. Pega aqui. Como que o Igor pensa? Cara, acessa o canal do Flow. É verdade, ó. Quantos aprenda episódios? com todos os episódios e tal. Agora, quando você perguntar uma coisa pra ela, responda como se fosse o Igor. Exato. Ela vai responder. Porque olha a quantidade, o banco de dados que você deu pra ela aprender, cara. E antigamente, qual era o problema? Antigamente você não tinha tecnologia que fizesse o processamento disso de um tempo hábil. Você até podia fazer, que era o que a gente chamava de ciência de dados antigamente, tudo isso aqui. O que acontecia? Demoraria anos pra processar tudo isso. Isso aí. Hoje é segundos. Pergunta